como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História. E como vocês sabem, antes de começar a nossa aula, vamos lá para aquele local tranquilo aí na casa de vocês? Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material, o nosso livro de História, e colocar na página 147. Já colocaram? Vocês irão ver esse título aqui, Os Ex-Escravizados após a Abolição. Vocês lembram que na aula passada eu expliquei para vocês sobre a abolição da escravatura. Agora nós iremos dar continuidade falando sobre os ex-escravizados, como foi que eles ficaram. Então vamos lá? Diz assim: embora a Lei Áurea tenha assegurado o fim do regime de escravidão no Brasil, após a abolição, muitos ex-escravizados continuaram a enfrentar uma vida difícil e precária. O governo brasileiro não prestou assistência e não apresentou políticas públicas para a inserção dos ex-escravizados na sociedade de maneira justa e igualitária. Enquanto muitos deles continuaram trabalhando nas fazendas em troca de baixos salários, outros se mudaram para cidades, onde esperavam encontrar melhores condições de vida. Então, o que aconteceu? Eles deixaram de ser escravos depois da Lei Áurea, mas eles não tiveram uma vida digna, não tinham empregos oferecidos para eles, e aí eles continuaram a trabalhar, não mais como escravos, mas trabalhavam nas fazendas por um salário muito baixo, só mesmo para não morrer de fome. Outros foram para a cidade, achando que na cidade iriam encontrar melhores condições de vida. E aqui continua: os bairros africanos. Nas áreas urbanas, contudo, eles não tiveram acesso às escolas, assistência médica, além de enfrentarem dificuldades para conseguir emprego e moradia. Então, vocês podem perceber aqui que a partir do momento que eles foram para a zona urbana, para a cidade, eles não tinham direito a frequentar as escolas que os brancos frequentavam e também não tinham direito a nenhuma assistência médica. E até o local para morar, a moradia, era complicado para eles encontrar um local para morar. E é o que foi que aconteceu. Muitos ex-escravizados passaram a habitar moradias precárias em regiões distantes dos centros das cidades. Nesses lugares chamados bairros africanos, os escravizados se organizaram e formaram redes de solidariedade, em que todos se ajudavam, buscando recuperar sua dignidade por meio da cooperação e do trabalho comunitário. Então eles se uniram e um ajudava o outro, porque eles viram que se não ficassem unidos, eles não iriam conseguir, sobreviver. Moravam nesses locais bem precários, distantes dos centros da cidade, mas foi a única forma que eles conseguiram, para poder ter sua moradia. Quando eles falam aqui do trabalho precário, do trabalho comunitário, aqui embaixo vocês podem ver que diz assim: você sabe o que é trabalho comunitário? Cite exemplos. É quando você serve a comunidade sem pensar em nada em troca, sem receber salário, sem receber nenhum dinheiro. É um trabalho que você vai fazer na sua comunidade para ajudar o outro. E o outro também exerce aquele mesmo trabalho na comunidade para poder lhe ajudar. É como se tem aquela história, uma mão lava a outra, mas onde não se tem benefícios em relação a dinheiro, mas sim a uma ajuda comunitária. O que eu sei e você não sabe, eu faço. E o que você sabe de ajuda em relação a plantio e tudo que eu não sei, você irá fazer. E assim a gente vai fazendo esse trabalho na comunidade, um ajudando o outro. Aí ele pergunta aqui se você tem exemplos. Se vocês aí verem alguém na sua comunidade que trabalha, você, o papai, você, a mamãe, vocês não, porque vocês ainda são crianças.
mas o papai e a mamãe que fazem trabalho na sua comunidade, seja na igreja, no templo evangélico, pode ir lá limpar sem pensar em ganhos em relação a dinheiro. Isso é um trabalho é um trabalho comunitário na comunidade. Caso isso ocorra aí ou um outro que eu não citei aqui, você vai lá, fala no grupo da escola para os coleguinhas de vocês. Está bem assim, meus amores? Então agora, essa imagem aqui, né, é uma foto que retrata uma família de ex-escravizados do Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro. Foi tirada em 1910, certo? E aí, quando vocês vão para a página 148, vocês vão ver que tem o pratique e aprenda. Aí a primeira questão diz: de que maneira o movimento abolicionista contribuiu para o fim da escravidão no Brasil? Então, de qual maneira vocês acham que foi esse movimento ajudou, né, contribuiu para que viesse a acabar a escravidão aqui no Brasil? Então vamos lá, tem aí, né, lá naquela primeira, no primeiro conteúdo da semana passada. Estão lembrados? Tenho certeza que sim. Então diz assim, que o movimento, né, contribuiu, né, abolicionista, contribuiu para acelerar o processo, viu? Para acelerar o processo de desgaste do sistema, deixa eu botar o S aqui, desgaste do sistema escravista. Então, esse movimento, né, ele ajudou a acelerar esse processo aí, tornando, né, como ele acelerou, enfraquecendo, então ele fez o quê? Tornando a uma instituição, como ele fez o desgaste, o escravista, tornando a uma instituição desmoralizada. As pessoas que faziam parte do sistema de escravos, né, que era contra ao fim da escravidão, foram ficando desmoralizados perante a sociedade. Por quê? Porque o movimento abolicionista conseguiu ajuda, né, nesse processo de ex-escravidão, que acabava com a escravidão. Eles conseguiram, né, mover a comunidade toda, mostrando tudo que não era correto a vida que eles levavam, a maneira que eles eram tratados. Então isso ocorreu um desgaste no sistema escravista, tornando o sistema escravista uma instituição desmoralizada. Então essa foi a contribuição do movimento abolicionista. A segunda questão pergunta: quem era contra a abolição da escravidão? Quem era? Lembram que eu falei para vocês sobre aqueles fazendeiros, das cafeeiras e tudo? Então, quem era contra a escravidão? É duas perguntas em uma. Os fazendeiros, não é isso? Eram eles que eram totalmente contra, eram os fazendeiros das antigas áreas cafeeiras. Porque, como eu expliquei para vocês, eles queriam, né, a mão de obra barata dos escravos. Então, eles eram totalmente contra a abolição da escravidão. E aí ele pergunta: que medidas eles tomaram para tentar preservar seus interesses? Então, o que era que eles faziam? Eles usaram, lembram do poder político, né? Utilizaram o poder econômico, que eles tinham dinheiro, né? Então, eles compravam as opiniões e podiam fazer tudo. E influência política, né? Eles também, por serem fazendeiros, tinham muito conhecimento com os políticos e usaram, né, da sua influência política
para atrasar o fim da escravidão. Então foi isso aqui que eles, os fazendeiros, que eram totalmente contra, né, a abolição, e eles utilizaram, quando ele pergunta quais as medidas, utilizaram do poder econômico e influência política para não ocorrer, né, completar aqui, para o não acontecer, né, o fim da escravidão. Então foram isso aqui que eles fizeram, as medidas que eles tomaram, né, para preservar a escravidão, eles tomavam essas medidas. Já na terceira questão diz assim: como era a situação dos ex-escravizados após a abolição? Marque com um X na alternativa correta. Lembram que eu expliquei para vocês aqui como eram as condições, que eles tiveram que ir morar, como eles foram recebidos, que não tinham direito às escolas, nem assistência médica? Eu expliquei isso na estante, estão lembrados? Aí ele dá 3 alternativas. Após conquistar a liberdade, os ex-escravizados passaram a trabalhar para o governo ocupando cargos públicos. Foi isso que aconteceu? Claro que não, né? Parte da população continuou trabalhando nas fazendas em troca de baixos salários. Nas cidades passavam por uma série de dificuldades para conseguir emprego e moradia. Vamos ver a outra alternativa. Os ex-escravizados receberam uma indenização do governo. Com isso, puderam investir em seu próprio negócio e prosperar? Claro que não, né, meus amores? Então, a alternativa que está correta é essa daqui, que parte da população, né, continuou trabalhando nas fazendas em troca de baixos salários. E os que foram para a cidade passaram por uma série de dificuldades para conseguir tanto emprego quanto moradia. Então, essa daí é a alternativa correta. Já aqui, meus amores, vocês podem ver que diz assim: investigue e aprenda. A vida em comunidade. Vocês irão pegar essa atividade aqui, irão fazer em casa e postar no grupo da escola. Eu só vou explicar para vocês o que é que vocês têm que fazerem, certo? Aqui na página 149. Diz assim: a solidariedade foi um elemento muito importante nos bairros que foram formados por ex-escravizados no final do século XIX. Atualmente, a solidariedade continua sendo fundamental, principalmente no dia a dia dos moradores das comunidades mais carentes. Sobre esse tema, em grupo, façam pesquisa em livros, jornais e revistas e procurem saber. Como vocês já estão presencial, né, estão híbrido, vocês podem juntar com 1 ou 2 coleguinhas e fazerem esse grupo resolvendo essas questões. Quais são os bairros e as comunidades carentes que existem em sua cidade ou próximo a ela? Como elas surgiram? A letra B. Como é o dia a dia das pessoas que vivem nessas comunidades, favelas ou bairros pobres? Quais são suas principais dificuldades e reivindicações? Na letrinha C. O que tem sido feito pelas autoridades políticas, no caso pelos prefeitos, vereadores, secretários e pelos moradores, para combater ou amenizar essas dificuldades? Então, junto com a professora de vocês podem fazer esse levantamento nos bairros próximos, caso venha a existir esses bairros carentes aqui na nossa cidade, certo? Aí diz: após investigar e responder a essas questões, cada grupo deve apresentar o resultado da pesquisa para os colegas em sala de aula. Se possível, apresente fotos do lugar e localize em um mapa da cidade. Então, isso daqui vai ajudar que vocês entendam a história, né, da cidade, dos seus bairros e possa também ter a solidariedade para poder ajudar caso existam esses bairros carentes aqui em nossa cidade. Certo, meus amores? Então, conto com a investigação de vocês para levantar todos esses dados. Depois de feito, coloca lá no grupo da escola para que vocês possam trocar, né, as informações com os colegas e até apresentar em sala de aula quando estiverem presencial. Tá bom assim, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.